Fala, fiel! Como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o porta-voz do canal, o De Olho no Timão. Vamos comentar um pouco sobre as últimas notícias de mercado do Corinthians. Vamos comentar um pouco sobre a derrota que a gente sofreu nessa noite de quinta-feira para o Bragantino. Uma derrota humilhante. O Bragantino passou por cima da gente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui o papo vai ser direto, sem minhas palavras, e nós vamos direto ao ponto. Comentando um pouco sobre a derrota e também comentando. Hoje nosso Coringão voltou a campo, né, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, e de verdade foi um jogo para esquecer. A gente foi derrotado, humilhado, pisoteado por 3-0. A exibição foi ridícula, o time não jogou bola hoje, a escalação do Dorival foi muito aquém do que a gente esperava. Na verdade, ele colocou muitos jogadores, estreou o Gabriel Paulista, que eu acredito ser um bom reforço para o nosso time, mas estreou ele numa circunstância não tão favorável. Os nossos gols foram tomados por decisões ridículas da nossa zaga. E a nossa exibição foi abaixo do esperado e preocupa, né, para a sequência, para os próximos jogos. E a gente vai conversar um pouco sobre o que o Dorival falou depois do jogo e como isso impacta o nosso início de temporada. O Corinthians começou o jogo com Hugo Souza, Kaká, Gabriel Paulista, João Pedro Tchoca, Hugo, Luiz Gustavo, nosso querido Bahia, Charles, Dieguinho, Vitinho, Guinegão e Pedro Raul. Tivemos muitas dificuldades nessa escalação aqui, a gente vê que o Dorival fez uma merda. Só que eu acredito que em um jogo que isso não deveria acontecer. Na verdade, isso poderia ter acontecido contra a Ponte Preta no último domingo, que é um time muito mais frágil do que o Red Bull Bragantino. E hoje nós poderíamos ter vindo com os titulares, justamente para dar uma pressão, para dar uma boa impressão no começo de Paulista. Nós temos um tiro curto nesse campeonato. Então eu acredito que foi uma decisão equivocada do Dorival, que tentou corrigir isso durante o jogo, mas acabou não acontecendo. E nós sofremos um dano muito grave ali, né? Sofremos 3 gols, coisa que isso que não pode acontecer em nenhum momento. No Corinthians, já dizia o nosso querido Tite. E o Corinthians não conseguiu controlar o ritmo. A equipe saiu atrás do placar logo no primeiro tempo, culpa do nosso querido Kaká, né? Em cima dele, mais um gol. Aliás, os 3 gols foram em cima dele. E apesar de algumas tentativas, a gente acabou sendo vazado, né? Tentativas de reações, a gente acabou sendo vazado mais 2 vezes no segundo tempo. E aí faltou intensidade, erramos muitos passes, aí bateu aquele famoso desespero e a gente acabou saindo derrotado. No discurso pós-partido, o Dorival admitiu que o time precisa evoluir muito e ele falou que espera mais reforços também. A gente já vai conversar um pouco mais sobre isso, sobre reforços que tem chego, quais notícias estão circulando aí na internet. E ele também falou que enxerga muita dificuldade no Paulistão e que o time ainda está longe de encontrar sua melhor versão. De fato, é muito cedo ainda, né? A gente está começando o ano, então eu acredito que a gente tem muita lenha para queimar ainda nesse campeonato. Obviamente que o próximo jogo já é um clássico, então a gente precisa entrar com um dobro de atenção ali dentro, para que de fato a gente saia com os 3 pontos e a vitória ali em cima do São Paulo, que também é um time fragilizado, né? O Dorival comentou mais algumas coisas, pediu reforços, mas basicamente deixou isso no ar, né? Que a gente vai ter dificuldades no ano, o que a gente já espera, né? Que a gente não tem um elenco vasto, mas a gente acredita que pode ter melhores resultados. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. E vamos entrar agora no mercado da bola, chegadas, rumores e interesses do que tem acontecido. E é isso, gente. Se o time deixou dúvidas em campo, os bastidores não têm parado, né? Notícias pipocam todos os dias do Corinthians, vocês com certeza estão vendo algumas coisas. Nosso querido zagueiro Gabriel Paulista estreou hoje. Eu acredito que não foi uma boa estreia, mas ele também acabou entrando em uma, vamos dizer assim, uma barca, né? Porque não era um jogo ideal para a estreia, ao meu ver, no caso, né? Então, eu acredito que ele vai sim trazer bons resultados, mas a primeira impressão não foi muito boa. Veio de um jogo complicado, mas eu ainda acredito que ele é um elemento importante para o grupo. O Corinthians continua interessado no Alisson, a pedido do nosso querido Dorival que é muito o Alisson, no meio-campo de São Paulo. E o Corinthians nos bastidores tem monitorado o Alisson. E ele é uma peça versátil, né?
que pode dar mais opções no setor defensivo e ofensivo também ali de segundo homem. O Corinthians está estudando uma troca com eles. Além disso, foi noticiado também o interesse no João Ricardo, goleiro do Fortaleza, de 37 anos, que seria uma opção experiente para dividir ou disputar a posição com o Hugo Souza. Eu acredito que venha para ser um reserva de luxo, mas eu não faria esse movimento. Eu deixaria o nosso Felipe Longo, o Donelli ali. São goleiros que precisam de experiência. Eu acredito que eles podem aprender com o Hugo, né? Não traria um goleiro dessa idade, não. Obviamente que se trouxer, a gente vai torcer para o melhor para que ele de fato faça um bom trabalho ali no Corinthians, né? Além desses rumores que a gente está conversando, já temos aqueles mais alinhados, né? Que a gente já tem alguns nomes que estão certos, né? O Caio César indicou uma redução salarial, já está vindo para o Brasil, pelas notícias que têm saído aí, Globo Esporte, ESPN, TNT Sports, etc. O Matheus Pereira já está em detalhes finais ali de contratação, já deve ser anunciado nos próximos dias. E o Pedro Milans também está prestes a ser anunciado, né? Acredito que eles já passaram até por, esses dois últimos nomes já passaram por exames físicos no clube e só devem estar esperando o anúncio mesmo. A pergunta que fica, Fiel, é que nós de fato temos um time bom, mas nós não temos um elenco tão vasto para brigar por todos os títulos ou brigar em todas as cabeças, como é o nosso sonho e como o corintiano merece, né? Como essa fiel torcida merece. Eu até acredito que o Marcelo Paz está trabalhando nos bastidores, assim como o Dorival, mas hoje as coisas não aconteceram e, infelizmente, a gente acabou saindo derrotado. É isso, fiel. Espero que vocês fiquem informados. A gente vai buscar fazer vídeos todos os dias aqui sobre o dia do Corinthians. E comenta aqui o que você achou da derrota, onde você acha que o Dorival errou, se você acha que ele errou, onde o Corinthians precisa melhorar, o que a gente precisa trazer, o que a gente precisa buscar no mercado, e se você acha que o elenco ainda está pronto para brigar por títulos. Me fala o que vocês acharam e dá o like, compartilha, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai falar sobre o Corinthians todos os dias, tá bom? Valeu, fiel, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.